Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida doutora Wanderly Marchiori, ela que é fitoterapeuta, nutricionista, fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e Medicina Esportiva, e hoje ela fala sobre, será que os sucos verdes são milagrosos? Vamos aprender? Eu tô louca para aprender aqui os sucos verdes, né? Enfim, é legal, porque dá um up na nossa energia, e dá aquela irradiação de saúde, né? Deixa eu ver assim, se desse jeito eu consigo colocar a querida Wanderly no ar. Faz funcionar. Anjinhos, please, da Technology. Vamos ver. Hello, hello. Já estou apertando pela terceira vez para te colocar no ar, querida. E por algum motivo. Boa tarde a todos que estão com a gente. Muito bom estar aqui. Tá chovendo, tá frio. Vamos lá? Anjinhos da Technology, please, vamos aprender sobre sucos verdes. O que será que não está funcionando? Deixa eu ver. Agora vai dar certo. Tem que dar certo, não é possível. Hello, hello. Vamos lá. E aí, querida, tudo bom? Veio um recado que você não pode participar. Por que você não pode participar? Tá legal. Então sai e vem de novo. Ótimo. Muito bom. É assim. E a gente com santa paciência na curva. Ah, yes. Já tô aqui. Ai, graças a Deus, né? Vou te contar. Essa internet, né, Wanderly, quando funciona, maravilha, né? Não Quando tem quem não, me proíba de fazer as coisas. eu também sou que nem você. Não desisto nunca. Principalmente no quesito trabalho. Eu adoro trabalhar. Tudo bem nessa tarde chuvosa? Tudo jóia sim. Você, como é que você tá? Tudo jóia. Será que tarde chuvosa combina com suco verde? Ou é melhor um chazinho básico? Então, esse suco verde. A maioria das pessoas acaba usando suco verde para desintoxicação. E a gente já falou disso há muito tempo atrás, mas eu acho que é bom voltar nesse Claro. assunto, né? Por que é bom voltar nesse assunto? Porque suco verde é moda. E acaba indo e voltando essa moda. E existem alguns pontos que a gente deve considerar bastante. Primeiro, por que você quer desintoxicar? Você está intoxicado do quê? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Uhum. E aí a gente já vai naquela conversa de fígado que a gente fala sempre. Né? Então, o que eu entendo para a maioria das pessoas? A maioria das pessoas não está intoxicado. E se não está intoxicado, tudo bem beber o suco verde. O problema é quando a pessoa realmente está com toxicidade de algum metal pesado, de algum metabólito de medicamento. Porque cada vez que a gente usa um medicamento, e é por isso que é importante só usarmos medicamentos com recomendação médica e não da nossa cabeça, né? Porque a gente sabe que quando é da nossa cabeça, não dá bom, né? Não. E, e e aí eu não posso dedurar ninguém, mas Roberto, ele toma muito remédio da cabeça dele, né? Não dou. Longe de mim dedurar qualquer pessoa. Ele tá aí, né? Mas Você sabe, ele já entrou para assistir, né? agora parou, agora eu não consigo mais ver ninguém. Eu não sei porque travou para mim aqui Oh, o God, não, mas chat. daqui a pouco volta. Ah, o chat, tá. O chat travou. Mas assim, ele adora um remédio, assim como minha mãe. Minha mãe, se quer deixar a velhinha feliz, é dar mais um remédio para ela. E aí, esses todos os remédios, óbvio, né? Eles são metabolizados pelo nosso fígado e o que sobra a gente chama de metabólito. E aí, o excesso de metabólitos, ele pode ficar acumulado. Sim. Se ele está acumulado, existe um grau de toxicidade nesse acúmulo. Se eu tomo suco verde para desintoxicar,
o que está acumulado, o que é que acontece? Eu acelero dois processos. Eu acelero fase 2 e fase 3 de detoxificação celular. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu acelero o processo de limpeza, de autolimpeza que as nossas células fazem. Vamos pensar junto. Se eu estou ali, vamos pegar um exemplo, fazer uma analogia básica. A hora que a gente coloca um café para coar, coamos aquele filtro de papel, fica aquela borra ali embaixo. Se eu estou com aquela borra ali embaixo e eu decido colocar mais água depois dela fria, eu encho de água, o que acontece? Ela concentra. Ela concentrou, é muito pior de filtrar, porque ela não vai estar com a água circulando. Ela vai estar com a água ali em cima daquela borra que já compactou. A mesma coisa acontece na fase 2 e 3 de excreção. Eu estou ali com muito mais velocidade para aumentar a saída de metabólito, de toxina, mas ao mesmo tempo eu tenho muito mais toxina. Então eu fico, num primeiro momento, eu fico mais intoxicado para depois saírem as toxinas. Uhum. Ou seja, não é uma boa. É. Não é uma boa. Para desintoxicar não é uma boa. Ah, bebi muito, eu quero desintoxicar, vou tomar o suco verde. Você vai ficar pelo menos a primeira hora e meia depois que você tomar, você vai ficar ainda muito pior daquela sensação de náusea, Uhum. de indisposição. Só que aí melhora, depois disso melhora. Claro. Mas, inegavelmente, quando a gente toma um suco verde, nós temos uma grande entrada de vitaminas, de minerais e de polifenóis. Ou seja, nós melhoramos muito a nossa saúde pela entrada de vitaminas, minerais e de fitoquímicos. Uhum. E aí isso pode ser em qualquer horário. Pode ser de manhã, pode ser no meio da tarde, pode ser em qualquer horário. Isso é muito bom, muito bom. Adorei essa sua comparação com a borra de café, porque fica bem ilustrativo para a gente entender o que acontece dentro do organismo. Como você sabe, os nossos amigos também, eu sou vegetariana há 44 anos, então eu cuido muito de como eu como, aquilo que eu coloco no meu organismo, mesmo porque não dá tempo de ficar doente, né? Tem que continuar servindo o senhor chefe no Exército da Luz. Então, e é fundamental. E eu estou feliz que a gente está numa fase, né, Wanderly, já há alguns anos, que as pessoas estão mais preocupadas realmente em ter mais saúde, qualidade de vida, longevidade. A medicina mesmo, eu estava lendo agora há pouco um artigo que vai haver uma conferência agora em maio de medicina, uma conferência internacional, justamente sobre longevidade e sobre toda essa energia que está propondo como as pessoas devem se cuidar melhor, porque graças a Deus está todo mundo vivendo mais tempo, né? Então, voltando ao suco verde, teve uma época, muito tempo atrás, que a gente tomava o suco verde lá na Pax, tinha direto, etc. E o Vale do Itatinha, inclusive, era o Roberto Senhor. Mesmo nome do seu marido, pois é. E aí que era uma energia muito diferente, mas então era o suco, era o broto de alfafa. Eu ainda brincava, eu falava clorofila na veia, e é verdade, né? Porque dava um up, assim, principalmente no verão, né? Era bem legal. Mas como é que é a história? Para hoje em dia, por exemplo. Você falou que quem já está inflamado não vai resolver só tomar o suco, que vai ficar uma confusão interna enquanto não tiver primeiro purificado alguma coisa, não é isso? Ou eu entendi errado na Não, é história de coar o é, café? inflamado não, intoxicado, Ah, com toxina intoxicado. mesmo. Né? Que Desculpa, são duas coisas um intoxicado. pouco É, diferentes. O intoxicado. suco era o Vale do Titamar? É, esse mesmo, é. Nossa, que saudades É, deles. esse mesmo. A gente Ele tinha era direto no papo. Então, sensacional, sensacional. ele falou em conferências nossas para 3.000 pessoas no AMB. Nossa, isso lá nos anos 90, entendeu? Na Pax Antiga ainda, porque eram duas casas, né? Aí a gente devolveu uma, que era alugada, e ficamos com a nossa, que é nossa. E então, mas era uma época que todo mundo tomava o suco, todo mundo. Não, Ele mas trazia e era muito legal.
E ele produzia, né? Ele produzia, Troquinho? ele Sim, tinha o plantio. tinha. E você Tudo, ele sabe que fazia ele tinha tudo. uma coisa sensacional, porque eu recomendava o suco de dente de leão dele para todos os meus pacientes com câncer. Olha, E que aí, legal. para o paciente com câncer, o que que ele fazia? Ele cobrava só o valor principal do suco, ele não cobrava o lucro. Que legal. Porque ele, bom, enfim, porque ele era, né? Ele é uma Maravilhoso. pessoa maravilhosa. Faz muito tempo que eu não falo com ele, muito. Consciente. Aí eu perdi contato, pois é, mas a gente Eu, vai indo eu no vou fluxo, tentar né? achá-lo, viu? Porque eu acho que eu tenho o e-mail Ah, dele. legal, Vou tentar legal. achá-lo. Mas assim, por que que a gente tomaria e toma o suco verde? É para reduzir a inflamação. Sim, Para reduzir a inflamação no geral, ele funciona muito bem. O Vale do Titama, por exemplo, ele produzia, ele planta as verduras lá na chácara dele, no caminho ali do Rio de Janeiro, né? sim. Ele fazia o plantio, ele fazia a extração, e ele fazia a extração a frio e o envasamento. E dava muito certo, o produto dele de excelente qualidade. Eu comprava congelado e ia bebendo. Quando a gente toma esse tipo de suco verde, ele puro, de uma ou duas plantas somente, o que que a gente está fazendo? Nós estamos aproveitando todos os fitoquímicos dessa planta. E tem uma coisa que é fabulosa, absolutamente fabulosa, para as nossas células não Uhum. envelhecerem. Qualquer planta verde médio e verde escuro tem carotenoide na sua composição. Hum, E os carotenoides em geral, que é um grupo grande, inclusive de amarelos e alaranjados, né? Porque quando a gente fala de beta-caroteno é cenoura, abóbora, o que está sim. amarelo, amarelo, ou alaranjado. Mas a gente tem um grupo maior que é dos carotenoides. Esse grupo dos carotenoides, o que que ele faz? Ele impede a liberação de um negócio que a nossa célula produz que chama SASP, que é fator associado à senescência. Então, eu estou envelhecendo, Ah, né? A célula está envelhecendo, ela começa a liberar esse SASP para dizer assim, ó, estou envelhecendo, entendi. estou envelhecendo. O que que acontece? Ela libera e esse fator, ele passa a contaminar as células do entorno. Então, ele passa, a gente chama de crosstalk celular, que um amigo meu, Luiz, ele chama de célula fofoqueira. As células fofoqueiras começam a contar umas para as outras que elas estão envelhecendo. E elas Uhum, decidem envelhecer na mesma velocidade. E uhum, com isso o órgão envelhece. uhum, A hora que eu tomo suco verde, o que que ele faz? Ele vai lá e diz para a primeira célula: larga a mão de ser besta, porque você não vai envelhecer. Então você não vai liberar nada. Você guarda esse trem aí, porque eu acabei de fazer um puxadinho aí na sua pele e você vai continuar jovem, tá? Mas você não vai estar jovem, mas você vai parecer jovem. E ele vai manter a longevidade dessas células, sim. tá? Então, para isso, ele é sensacional. Não só para isso, ele também é sensacional para compor o volume de vitaminas do complexo B que a gente precisa todo dia. B1, B3, B6, B9. E essas vitaminas do complexo B, elas são muito importantes para darem suporte para o ferro e para a vitamina B12, que são fundamentais, principalmente para os vegetarianos e veganos. Uhum, Aí a Helena diz assim, ó, já vou puxar a pergunta dela. Qual suco verde é bom para quem tem hipotiroidismo? Nenhum. hum, Principalmente não, nenhum que tenha couve na sua composição. Porque as couves, no geral, as couves têm um fator antinutricional que impede a captação de iodo pela tireoide. Vamos lembrar que a gente tem um sal que é iodado exatamente porque nós precisamos de iodo para que a nossa tireoide funcione adequadamente. Se eu tiro ou se eu impeço
a fixação de iodo na minha tireoide, eu estou lentificando o meu organismo, eu estou atrapalhando o meu Uhum. metabolismo. Então, para quem tem hipotireoidismo, o ideal é que não tome suco verde, e sim que tome suco de outros vegetais. Eu gosto bastante de recomendar o suco de cenoura com beterraba. Eu acho que é um suco que Legal. cai muito bem. Cenoura, beterraba e aí eu coloco um truquezinho. Eu coloco um talo de salsão. Ele não vai Legal. ficar verde, ele vai ter bastante apigenina. A apigenina é um flavonoide muito importante para muitas reações do nosso corpo, mas ele não vai ter o papel de suco verde. Ele vai ter sim beta-caroteno, ele vai ter uma série de outros polifenóis que vão ser muito saudáveis. Muito bom. Então, estão perguntando se pode comprar pronto algum suco e estão perguntando qual é o melhor suco verde que você indica. Então, ó, eu vou ser bem sincera, você pode comprar o suco verde pronto se a pessoa que te vender, ela produzir naquele curto período de tempo. Eu tenho uma amiga que é a Ana Montesino, ela faz, o suco dela chama True Juice. Depois eu coloco aqui, vou até pedir de cupom de desconto para ela, tá? Porque vale a Legal. pena. A Ana faz um suco verde que para mim é sensacional. Tem uma marca de supermercado que é a Natural One, ela também vale a pena. O suco verde deles é muito bom. Todos os sucos deles são muito bons. E Tá. aquela garrafa da Natural One, ela tem um filtro de raio UVA e UVB. Então, tudo que está ali dentro está protegido. Embora seja uma garrafa transparente, ele tem um filtro ali. Ela mesma Legal. já pergunta da Green People. Green People é ótima também. Pode comprar Uhum. Green People porque é uma marca muito boa. Eles são mais caros, né? São sucos prontos mais caros. Às vezes, o que tem de bom também por perto da sua casa é o suco verde de sacolão. E ele também vale, dá super certo, né? Sim. O importante é você beber o suco, né? Esse é o importante. Então, eu ia perguntar com que frequência? É todo dia? É de manhã para fazer o detox? É à noite? É à tarde? Como é? Então, só complementando, tem pronto também, mas não exatamente verde, mas dá para fazer a combinação, que é o congelado da Demarque, a barrinha de vegetais congelada da Demarque, que também vale super a pena. Tem outras marcas também já da polpa ali congelada, só para a gente finalizar em casa, que eu também acho que vale bastante a pena. Lógico. Qual é a minha fórmula preferida? Eu não tenho, depende muito do paciente, por que ele está tomando. Mas eu, Vanderlei, acho que é bem gostoso a gente bater com a base de água ou água de coco. Água de coco todo dia eu não uso porque ela é rica em sódio. Então, alternar água e água de coco. Aí eu sempre coloco talos de verduras. Então, vou fazer a salada, tiro uma parte dos talos e congelo. Eu deixo o talinho ali num saquinho congelado. Aí Sim. pego uma parte desses talos, jogo ali no liquidificador, no batedor de suco, ponho água de coco, gengibre sempre, porque eu sou louca do gengibre, eu adoro. E aí coloco o abacaxi ou laranja lima, porque eu acho que a lima é mais adequada para os sucos. Ou a laranja pera, que ela é mais ácida mesmo. E se eu tiver uma folha de couve. Lembrando que esse suco também fica riquíssimo em cálcio. E essa Uhum. história de ser rico em cálcio é muito bom para quem tem osteopenia e osteoporose. Melhor horário para tomar o suco é qual? É qualquer um longe das refeições. É qualquer um isolado. Então, se eu vou tomar café da manhã às 9 horas da manhã e vou fazer o meu almoço à 1 da tarde, eu vou beber entre 9h30 e meio-dia e meio.
Tá. porque eu não quero nada, nada que possa interferir no metabolismo desse suco, da entrada desses vegetais para dentro do nosso corpo. Tá, muito legal. Mas mesmo você dizendo a importância e como realmente ele funciona, né, e limpa, é importante procurar um profissional de saúde para Até para saber saber se qual você é. precisa, né? Porque Pois é. tem gente que já come o suficiente em fruta, verdura e legume e aí não É, precisa tomar na forma de suco. é. Eu, por exemplo, eu não posso tomar. A Ah, Adriana, é? a Adriana, minha amiga, ela me viciou de novo em suco verde, mas eu não posso. Por quê? Porque o suco verde ele contém bastante cálcio. E eu faço a minha dieta tem que ser o mais próxima possível de zero Hum, cálcio. Então, hum, eu tomo de teimosa, aí eu tenho que tomar muito mais água. Aí eu tenho que fazer restrição durante um tempo de outras coisas. Então, assim, é, não é para todo mundo. Não é milagroso, não é para todo mundo, mas ele é uma maneira muito mais gostosa, às vezes, de colocar vitamina e mineral no seu corpo, sim, e tá? natural, de Natural. uma forma natural. A Edilene está perguntando, quem tem pressão pode usar, deve ser pressão alta, né? Pode usar gengibre? Pode usar gengibre, que o gengibre não vai aumentar a sua pressão, tá? Tá. Pode usar até porque você não vai colocar um gengibre inteiro. Você vai colocar duas fatiazinhas ali, o equivalente a 1 centímetro no máximo do gengibre, se você gostar dele assim picante. Você não coloca meio centímetro que tá tudo certo. Tá. A Helena está perguntando o que é osteopenia e osteoporose. O que é bom, né? O que é bom para a osteopenia e Ah, a o que é bom? osteoporose. Desculpa, eu não vi o É. bom. Não, mas tem gente que não sabe também, então a gente já vai explicar, Ó, né? ótimo, então vai. Osteopenia é uma fase anterior da osteoporose, que é quando os nossos ossos começam a ficar cheios de buraquinhos. E por que que ele fica cheio de buraquinho? Porque depois da menopausa, do climatério e menopausa, principalmente para as mulheres, a falta do estrógeno faz com que o cálcio saia do nosso osso, porque nós precisamos dele para outras funções. Hum, Então, o cálcio, por exemplo, ninguém sabe, mas ele é muito importante para manter o batimento cardíaco regular. Então, uhum, um dos minerais que regula o batimento cardíaco é o cálcio. tá. E aí, se eu não tenho o consumo de cálcio correto, se eu não tenho o consumo de cálcio adequado e constante, o meu corpo tem que tirar de algum lugar. É, E aí ele vai tirar da onde o cálcio está armazenado, claro. dentes e ossos. E aí o Hum, nosso dente começa a ficar mais frágil e os ossos também acabam ficando esburacados. hum, E a gente só vai saber disso fazendo um exame que chama densitometria ou DEXA, que é um exame de imagem que tem uma carga mesmo radio, né, tipo radiografia mesmo, e por isso ela não deve ser feita com frequência. Mas, assim, a gente não vai fazer todo mês, a gente não vai se submeter à radiação. Lembrei a palavra que eu queria, radiação. A gente não vai ficar se submetendo à radiação desnecessariamente. claro. E também porque qualquer coisa que eu faça para os meus ossos, eu vou ter que fazer pelo menos 6 meses para começar a mudar. Então, esse é outro ponto importante. Sim. O que é bom para para prevenir osteopenia e osteoporose? Primeiro, manter os nossos hormônios o mais equilibrados possível. Segundo, manter uma dieta rica em cálcio, que não é difícil, gente. De verdade, não é difícil. Pela alimentação, para quem bebe leite, né? Come iogurte, comer 2 iogurtes ou beber um copo de leite, comer iogurte, um iogurte todos os dias e consumir algumas fatias de queijo, em geral já chega nas 1.200 miligramas necessárias de cálcio para manutenção Hum, da massa óssea, tá? E dá super certo.
As folhas verdes escuras também são ricas em cálcio. O gergelim é super rico em cálcio. Então, assim, vou comer fontes de cálcio. Uhum. Mas o cálcio só vai para os meus ossos se eu tiver vitamina D e vitamina K2 ali presente. Por isso que a gente já tem vários suplementos no mercado que são de cálcio, vitamina D e vitamina K. Tem o Cal-KD, por exemplo, que é cálcio, vitamina K e a vitamina D. Eles usam uma simbologia muito parecida. Então, são vários suplementos de reforço Uhum. que já tem esses três itens, né? A vitamina e os minerais juntos para sinalizar, porque aí, ok, o cálcio entrou, eu preciso da vitamina D e da vitamina K2 para chamar esse cálcio e falar assim, amigão, ó, vamos lá pro osso, não vai ficar sobrando aí na corrente sanguínea, não. Tô precisando de você lá para massa óssea, vamos lá. Vamos lá virar tijolinho naquela parede. Então, tem que ter alguém que seja uma boa influência para esse cálcio e para os ossos. E a boa influência, nesse caso, é a vitamina D Uhum. e a vitamina K2, tá? Muito bom. Olha aí, família Pax, conversem sempre com uma profissional, como a querida doutora Wanderly Marchiori. Vocês podem entrar em contato com ela aí direto, né, no Instagram dela, para agendar a sua consulta, porque ela sabe tudo sobre nutrição. Adoro. O Agenor está perguntando que alimentos tem a vitamina K2. Folhas verdes escuras. Mas você tem que comer demais para ela ser para ser fonte, tá, Genor? Eu acho que assim, se você entrou já na andropausa, porque os homens têm Sim, andropausa, sim. né? Se você já entrou na andropausa, eu prefiro fazer a suplementação de vitamina K. Até porque ela é importantíssima na regulação da, da coagulação. Então, eu preciso de vitamina K2 para também manter a minha coagulação em ordem. Super importante. É, isso é realmente muito bom. Pois é, muito legal. E essa garotada nova aí de academia, você acha que eles estão no suco verde ou estão mais nos, como chama, que é whey? Não vejo suco verde, não. Não, né? Eles estão no whey, eles estão no açaí, e infelizmente muitos deles estão nas bombas, né? E, O que e são as bombas? Não sei o que é bomba. as- bomba é coisa de marombeiro, Carmen. Ah, Deixa eu te ok. atualizar. Deixa eu te atualizar o que é É, bomba. Eu vou eu preciso lá. aprender. Eu não saio da É, toca, né, querida? Eu não socializo muito mais com o mundo. Eu aprendo no que eu leio e o que me contam. Então, vamos lá. você aprende coisa boa. Eu vou te atualizar no mundo real, tá? Legal, legal. Você vai lá pra academia, você tá lá malhando, e aí você tá comendo direitinho, tá malhando, e aí tá demorando fazer músculo, né? Porque demora. Músculo demora aí uns 4, 5 meses para você ver resultado da suplementação e da alimentação, além da atividade física. E aí você tá lá fazendo tudo bonitinho, tá demorando. Aí vem uma pessoa que não é bacana e diz assim: Ah, sua boba, toma ali, toma aquele hormônio, porque se você tomar aquele hormônio, em um mês teu músculo tá definidíssimo. E aí você ouve uma vez, não vou tomar. Na terceira vez, peraí, deixa eu experimentar esse trem. Só que esse trem que você experimenta, esse anabolizante, ele pode te viciar. Hum. Qual é o problema dele? O problema dele é que ele destrói o fígado. Ah, Ele aumenta muito a chance de câncer. Não hum. só de fígado, de vários outros tumores, mas ele aumenta muito a chance de câncer. E aí nós temos um problema mais sério, que é o risco de morte por excesso de anabolizante. Nossa, mas E ninguém fala isso, né? Essa parte ninguém fala. Que você absurdo. sabe que eles até falam, mas eu acho que assim, é de onda, sabe? Sei. Ontem até estava passando pela novela, e aí eu vi a mãe brigando com uma menina lá que deu bomba pro filho dela, e o garoto vai ter que fazer um transplante de fígado.
que também é uma das coisas comuns. Mas assim, as pessoas falam, Hum, porém, o imediatismo às vezes fala mais forte, é, né? E assim, dá para fazer o uso desses hormônios sem risco? Não, não dá. Se você tiver uma prescrição médica para o uso de hormônios, é diferente do que eu estou falando, sim, claro. tá? Porque tem gente que faz, vai lá, começou a academia, vai no médico de esporte, e o médico do esporte diz: olha, é bom você usar aqui É, testosterona, é, ou qualquer outra coisa, porque você não vai conseguir fazer muita massa muscular só com o que você tem. Só que aí é que tá, ele também vai fazer a prescrição do hormônio e junto ele já vai fazer a prescrição de alguma coisa que seja hepatoprotetora, que faça hepatoproteção, sim. tá? Então ele vai cuidar ao mesmo tempo que ele sabe que não faz bem, mas é necessário naquele momento, ele vai cuidar. Uhum. Tava discutindo assim, né? Sim, Conversando com uma amiga minha agora há pouco até, porque ela teve câncer de mama muito jovem, ela está fazendo a reposição não, ela está fazendo o uso da medicação para evitar a recidiva, que é um tipo de hormônio, né, um contra-hormônio. E aí a gente estava falando dos riscos de usar acima de 2 anos. E quanto ela devia e deve, né, conversar com a prescritora, a médica oncologista dela, porque ela está tendo muito sangramento. hum, E não só sangramento menstrual, ela está tendo sangramento nasal, ela tá tendo sangramento na orelha, nossa, tá? Ou seja, o corpo está mostrando que está dando ruim. tá dando tilt, não pode, tem que mudar a história, tem que ouvir o corpo sabe, É. Então, assim, por né? isso que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que refletir. Não, e Suco tem verde que não é para procurar um todo mundo. profissional. Tá certo, achei legal você falar. Eu tomei uma época o suco verde, né? Logo lá no começo. Depois eu não consegui mais. Tinha dia que me travava. Sim. E dependendo da planta vai travar, né? É. Por isso que eu adorava a Vale do Titamar, porque a hora que eu abria meu freezer, eu tinha dente de leão, eu tinha clorofila, ele fazia para mim um suco Alfafa. O de alfafa, tinha broto de alfafa. alfafa. Aí ele sabia que eu gostava de brócolis, de agrião. Ah, E aí ele que pegava o legal. talo do agrião e ele fazia para mim, quando ele tinha produção de agrião, ele fazia de agrião para mim. Que legal. Nossa, É, sensacional, é. sensacional. Legal. A Alicinete está perguntando da creatina. Você falou outro dia, mas é um assunto também que está super na moda. Então eu vou mostrar para você, eu vou te mostrar, Licinete, uma outra forma de creatina. Creatina é ótimo, tá? Começando já na resposta. Creatina é ótimo. Aí Tá, a gente tem a creatina em pó tá. e a gente tem, deixa eu pegar aqui, essa aqui bonitinha, tem duas até. A gente tem a creatina em pó, a gente tem uma outra creatina que ela tá vindo assim, ó, em goma. Olha, que legal. E aí fica mais fácil, às vezes, da gente lembrar de consumir. Porque dá para deixar na bolsa, na mochila, né? E isso é bem interessante. Por que a creatina é interessante? Porque a creatina, ela aumenta muito a oxigenação de vários tecidos. Então, ela é muito boa para quem faz atividade física e ela também é muito boa para o cérebro. Para mim, faz muita diferença para o meu cérebro. O dia que eu tomo hoje, por exemplo, eu esqueci de tomar creatina de manhã, né? Eu tenho a em pó e tenho essa daqui. E eu, enfim, na minha bolsa, troquei de bolsa, aquelas coisas de mulher, né? Troquei de bolsa e aí não tinha creatina. E aí eu percebo que existe uma lentificação do meu pensamento. Eu fico um pouquinho mais lenta. Entendi. Aí fiz 2 reuniões, tá tudo certo, mas aí de tarde deu uma quebrada, porque aí foi aniversário de 10 anos da minha sobrinha neta, Ah, número que 4. bonitinho. Aí passei no aniversário antes de vir para cá, para a gente fazer a Parabéns. nossa Que live. legal. Aí eu não precisei de tanta
disposição mental, né? Mas a creatina, ela melhora muito a fadiga mental também. Ela não dá dor nas articulações, tá, Helena? Só que tem o seguinte, tem muita creatina aqui no mercado que ela tá adulterada. E É, aí, eu não sei com o que eles adulteram. é. Às vezes é amido de milho. E excesso de amido de milho pode ser irritativo, né? Enfim, pode ser tanta coisa, mas assim, a creatina ela mesma não dá dor em articulação, não. Pois é. Meu pai começou a tomar creatina, tá fazendo 2 meses, o médico mandou, para aumentar, para ajudar na massa muscular. Ele faz fisioterapia 4 vezes por semana, tal, tal, e toma a creatina, né? Então, graças a Deus, tá indo bem, né? Vamos que vamos. E ele toma proteína também, Carmen? Toma, ele toma. Aquele, é um whey vegetariano, tem aquele de ervilha, God, tem outro lá de baunilha, e tem um outro que é tipo leite ninho. Esse aí eu fui contra quando a minha irmã trouxe, não por nada, porque eu não bebo leite, né? Então agora eu troquei todos os leites para aqueles de aveia, de arroz, e para ele é isso. Para os enfermeiros é o leite normal, porque eles não mesmo porque eles não gostam dessa outra variação do tema leite, né? Mas ele toma uma vez por dia, pelo menos. E tá indo bem. A proteína de soja ela é muito boa, viu? A É, proteína eu de soja sei. em pó ela é muito boa, porque ela tem um perfil de alto valor É, biológico. Ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então ela é vou bem trazer de legal. volta a ervilha. Não faz rotação. É, claro. Ah, sim, porque todo Termina um dia a mesma pote e coisa. compra de É, outra. Porque é, aí você fazendo a rotação, você muda inclusive é, o estímulo do aminoácido, né? claro. É importante. Muito bom, muito bom. Creatina É, não prende o intestino. Se está prendendo o seu intestino, é creatina contaminada com amido. hum, Tá? Porque o amido ele pode prender o intestino de algumas é. pessoas. Mas que coisa, né? O pessoal, em vez de fazer a história direitinha, ainda mais para a saúde, né? Ficam mexendo na fórmula e fica criando história que não precisa, né? Ô, Carmen, olha, eu me pergunto muitas vezes por que que a pessoa que tem uma inteligência dessa, porque ela é inteligente, né? Ela é bastante Claro, inteligente para claro. criar um esquema desse. Por que que não usa para o bem? Cara, Lógico, pois é, imagina. usa sua energia criativa para o bem das pessoas e não para o mal das pessoas. É, claro, É a claro. mesma história da cúrcuma. O que tem de cúrcuma hoje contaminado, sabe com o quê? Adulterada com fubá. O Cara, fubá, pelo fubá. amor de Deus. Por quê? Porque o fubá ele tem aquela cor amarelada e É, a hora que mistura na cúrcuma, né? absurdo. E aí você acha que você está usando. Ah, a cúrcuma para mim não adiantou. Aonde você comprou a cúrcuma? Eu já começo daí. Aonde você comprou a É, cúrcuma? Estava em é. pacote fechado? Tinha identificação? Né? Pois é, A gente tem creatina de excelente qualidade em pote. sim, Tem creatina da Performance Nutrition, tem creatina da é, Catarinense, tem creatina da Nutrify. A Performance agora acabou de lançar uma creatina em comprimido mastigável. Eu ainda não legal. tenho para mostrar porque eles ainda não me mandaram. O Ronaldo, que é o dono, eu brinco com ele e falo que ele está muito muquirana, que ele não manda mais amostra, sabe? Olá, Ronaldo, E, mande as amostras para a Vanderly. Vai valer a pena. Ela divulga muito. pois é, mas é um comprimido mastigável, né? Essa que eu estou mostrando para vocês, eu recebi de amostra. Legal. E virou minha prescrição, porque realmente é muito prático. Se a gente Claro, testa, a gente sabe que faz bem, né? A claro. gente sabe que é bom. E essa daqui, se é de pote, né, tem um negócio que é muito importante. Se é a creatina de pote, a gente precisa usar 5 gramas. Então, vem um scoopzinho É, ali, vem uma medidinha é isso aí, é o de que ele toma. 3 a 5 gramas, tá? Essa daqui que é a manipulada, que é a forma química dela está um pouco diferente, eu só preciso de 1,8 gramas. Eu preciso de menos da metade da dose É. para ser mais eficaz do que a Hum, monoidratada, né? Mas é a forma química dela que está diferente. Então, sim, é um produto
que, enfim, a gente faz individualização de dose, tem uma série de coisas. Dá para misturar creatina no suco verde e já tomar tudo junto? Dá, não tem problema algum. Tá. Você pode misturar glutamina, você pode misturar creatina, você pode bater o seu suco verde e já colocar proteína junto, que o máximo que vai acontecer é reduzir um pouquinho do ferro, mas esse suco vai ter bastante É, ferro. legal, Não tem melhor horário para tomar creatina, Edilene, pode tomar em qualquer horário. legal. Eu tomo de manhã porque eu sinto muito mais energia mesmo, cerebral. Ah, batata. Batata de cúrcuma. Ela está querendo dizer Ah, o, o rizoma mesmo, ah, o rizomazinha. ah. Ah, tá tranquilo. Se você tem paciência para limpar, Edilene, eu só posso te invejar, porque a raiz da cúrcuma é chatinha para limpar, né, Ok, para descascar, mas pode usar tranquilamente. legal. E perguntaram Ainda aí se você conhece Tribulus. O que que é conheço, isso? eu sou velha, gente. Na linha, tríbulos é coisa de prescritor velho, antigão. Tríbulos terrestres. Tríbulos terrestres foi bastante utilizado para melhora da libido masculina inicialmente, depois feminina. E sabe, assim, vou jogar a pergunta agora. Você acha que aumenta a libido? Não, não aumenta em nada a libido. Mas efeito placebo tá aí. Muita gente tomava e dizia, nossa, minha libido ficou ótima com tríbulos. Tá bom. Continua porque mal não vai fazer. E é bom para Naquelas quê? doses. Isso, para nada, então. Então, ele teoricamente faz uma modulação leve de testosterona. Tá, E por isso talvez ele fosse eficaz também na formação da massa muscular. Mas os resultados de meta-análise das publicações, eles mostram que o resultado disso é muito pequeno, é muito incipiente. entendi. Então, eu acabo. Hoje não é uma prescrição minha, sabe? Eu Uhum. acabo não usando muito. É, bom, legal, legal. Olha aí, família Pax, mais perguntas para a querida doutora Wanderly Marchiori? Você quer falar mais alguma coisa? Temos 15 minutos. Você está meia sem voz hoje? Trabalhou muito a semana toda? Só porque a semana passada faz uma semana que eu tô sem voz. Ah, é? E E aí? foi providencial, né? Assim, eu preciso confessar um negócio. Você precisava parar? É isso? Não, eu dei uma aula, eu dei duas aulas na sequência. Eu dei uma aula na quarta-feira à noite Hum, que foi sensacional para o meu grupo de mentoria. Foi legal. muito, muito, muito boa, né? Não, mas eu já estava sem voz. Peraí, a aula da quarta-feira anterior foi um outro grupo de mentoria que também foi muito bom. Foi saúde mental. Na quinta-feira de manhã, eu fui dar aula numa clínica de um médico que ele chama Pedro Andrade. É um médico ele é um rapaz, ele é jovem, mas com uma alma tão linda e tão velha. Ele faz medicina da floresta. Ele faz no espaço dele tem meditação, tem a sala do, tem a sala do ET. A sala dele ele é um ET, né? Aí tem a sala do ET. Aí tem, olha, só tem coisa boa lá. Só tem coisa Que boa. legal. E eu tive a honra de dar uma aula de fitoterapia para a equipe dele, para ele e para a equipe dele. Que legal. E aí fiquei dando aula na frente do Do ar-condicionado. ar-condicionado. Aí saí de Aí, lá, já comecei a ficar sem voz. não. Aí veio a Páscoa e eu pensei, senhor, se eu tô sem voz é porque é para eu não falar nenhuma bobagem, né? Aí o senhor veio e tirou minha voz de verdade, de sexta até quarta-feira. Nossa, oh God. Bom, Foi bom, Carmen. Foi é, bom. então tá. Sabe o Aí que acontece? você Eu percebi que mergulhou. eu falo muito. É. Falo. Ah, eu também. É, mas. Aí acho que Tá foi bom. bom não poder falar, É, sabe? E ter que escolher o que eu ia falar. é, Porque eu sei o que eu tive, incomoda. tive que escolher o que eu ia falar. Sorte de Roberto, né? É, Sorte claro. de Roberto que não ouviu quase nada nesses dias. Olha, Coitado. o Agenor está perguntando: o broto de abóbora tem os mesmos nutrientes que a abóbora? Não, a Genora, ele tem muito mais nutrientes. Olha O que legal. broto de abóbora, ele tem muito mais micronutrientes, ele tem muito mais vitaminas e minerais.
Tá? Eu acho que é uma boa você comer os dois mesmo, tanto o broto quanto a abóbora. Mas são duas. Enquanto ele está no broto, qualquer vegetal, né? Quando ainda está na fase de broto, ele tem uma concentração de vitamina e mineral muito maior, mas Sim. muito maior. E isso acaba sendo bom para gente, né? É, Acaba sendo uma maneira de repor mais vitaminas e minerais. claro, claro. Muito bom. Muito legal. O que mais? Aqui a gente não tem mais perguntas. Então, Então, vamos fechar aqui com a conclusão do suco. vamos lá. Acho que existem algumas considerações finais aí que a gente tem que fazer a respeito de suco. Suco verde, gente, não é para você colocar duas xícaras de açúcar por copo, tá? Aliás, a proposta do suco verde é você não colocar Claro. açúcar, tá? É colocar só, é só fazer o consumo daquele líquido, daquela extração das Hum, verduras. Esse é o primeiro ponto. Não tolera suco verde, não pode com suco verde como eu, também não posso. Faça suco de outros vegetais. Pode incluir fruta, pode não incluir fruta. Mas observe sempre o seguinte: não use o suco como uma forma de te desobrigar a comer aquela verdura. hum, Por quê? Porque hum, quando a gente faz o suco, a gente perde a fibra. E a é, fibra é super importante, super importante. Tá? Tanto é que quando eu faço um suco verde, por exemplo, eu guardo aquela fibra, né? Eu separo aquela polpa que fica, ou eu ponho no meio de ovo mexido, ou eu ponho no meio do meu arroz, ou eu ponho no meio de uma sopa. Mas eu sempre uso aquela polpa. legal. Até porque, gente, nós temos que pensar numa nutrição sustentável. A gente Sim. não pode admitir desperdício. A gente não Uhum. pode admitir desperdício nenhum. Cada vez que eu estou desperdiçando um alimento, eu estou tirando a chance desse alimento chegar na boca de alguém que não tem o que comer. É, E além disso, eu estou depauperando um solo que poderia estar indo no ritmo dele para me proporcionar os alimentos sem que eu precisasse estimulá-lo para estar produzindo muito sempre. claro. Então, nós precisamos ter um olhar bem mais amplo quando a gente fala de alimentação. Não é só economia, e eu lembro direitinho, quando eu trabalhava em restaurante industrial, eu lembro que várias das pessoas que almoçavam lá, quando eu reaproveitava alguma coisa, assim, reaproveitava sobra limpa, obviamente, né? Sim. Os funcionários diziam assim, quando tinha bolinho de arroz, por exemplo, os funcionários diziam assim: nossa, tá cortando custo, tá fazendo bolinho de arroz, né? Tá reaproveitando. Não, tô sim, sabe por quê? Porque é bom para todo É mundo. lógico. Porque o ruim é eu jogar a comida no É, lixo. Já claro. já basta aquela prefeita que a gente teve milhões de anos atrás que proibiu doação de alimento, É. né? Pois é. Que infelizmente proibiu doação de alimento e que agora, vez por outra, o nosso prefeito também quer proibir, né? Ele não. Tem um vereadorzinho aí de quinta categoria que quer proibir, né? Então, assim, cara, tem tanta gente passando fome. Claro. O que eles têm que entrar nesse assunto que não é deles? Se eles mantivessem a população que está em estado de fragilidade, que está em estado de insegurança nutricional, minimamente alimentada, Sim, a sociedade é civil outra não história. precisaria se mobilizar para levar Lógico, comida para quem está passando fome. lógico, Só que lógico. aí a gente tem, e vocês já sabem que eu odeio todos os políticos, eu não gosto nem de um partido nem de outro, não gosto de nenhum. Porque nenhum deles pensa em quem está passando fome na rua, tá? E o que eu vejo é isso. As pessoas É, estão. É muita gente passando fome na rua sim, e é muita gente dentro de casa não aproveitando integralmente o alimento e é, jogando coisa fora. Gente, não dá. é. Não dá para gente Não jogar dá comida mesmo. fora. É.
Dá para a gente fazer tanta coisa, assim, aproveitando integralmente os alimentos. Então, acho que a gente tem que parar para ver isso, tá? É. E por último, antes da gente terminando, a Helena pergunta qual é a função da betaína. A betaína é uma, uma enzima, ela tem uma função de enzima, na realidade ela é um fitoquímico, que tem a função de enzima que melhora a digestão. Eu recomendo para quem tem problema digestivo, Helena. É só para quem tem deficiência de enzimas digestivas. Ah, Aí eu posso até recomendar. Se não tem problema digestivo, não tem por que recomendar. tá certo. Aplausos. Muitos aplausos. Gratidão. Ana Lu falou que o Agenor perguntou porque a sopa de milho está quase pronta. Por isso Ai, que delícia. Ai, que é bom. delícia. Com esse frio ainda, vai bem, né? Vamos lá. Olha lá, o Agenor e a Ana Lu, eles estão lá em Piracicaba, são irmãos, estão com a gente há bastante tempo. Gratidão aí pela sintonia. É muito legal, né? A família Pax é uma família. A gente vai conhecendo todo mundo, né? Interagindo, mesmo que seja virtualmente, mas praticamente é a mesma coisa, né? Eu É vou bem te, eu vou legal. te, eu vou te falar uma coisa que aconteceu e que me emocionou muito. Ah, Pela primeira vez eu conheci alguém ao vivo no consultório da família Pax. A olha que legal, Marina, ela veio de Salvador, ela está morando aqui em São Paulo, que e ela legal, passou em consulta que comigo. legal. E foi tão lindo, assim, porque ela veio por conta dos nossos ensinamentos. Claro, Ela veio cuidar da saúde dela por conta dos nossos ensinamentos. Eu fiquei que tão legal. tocada, assim, quando eu soube que ela tinha vindo pelas nossas lives, eu fiquei muito, mas muito Que emocionada de legal. verdade. Isso é bom. Porque eu acho que é isso, né? A gente tem que tocar a alma dos outros, né, Carmen? Eu Claro, com decidi certeza. tocar a alma dos outros através das plantas e dos alimentos. Claro. Enfim, a gente precisa tocar a alma dos É. outros. A gente Não, ainda precisa. mais. E você trabalha com saúde, né? Que é a base da vida, porque sem saúde não adianta nada o resto, né? Aí, ó, a Marina tá assistindo a gente. Beijo grande, Ah, hein, Marina, Marina? Beijo. legal, que legal, muito bom. Ela tá aí, que bom, muito bom. Gratidão, querida. Então, a tua mensagem para os nossos amigos hoje. Minha mensagem é a seguinte: o frio está chegando. Você tem maneiras de aumentar o teu consumo de vegetais. Quer usar o suco, use o suco. Eu acho que para mim o suco é um subproduto, né? Eu pego os vegetais todos, faço sopa, ou faço refogado, ou faço assado. E as sobras, né, as pontas dos vegetais, eu sempre congelo exatamente para o suco, exatamente para aproveitar para o suco. Sim, E tá tudo bem, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. claro. A gente entender que o mais importante é a gente estar variando a nossa alimentação e tendo no nosso dia inteiro, ao longo do nosso dia inteiro, nós precisamos consumir pelo menos 400 gramas de vegetais. Só Quatro. assim você vai. 400 gramas. Não é difícil, não. Não? Uma banana tem 100 Ah, gramas. tá. Uma banana tem mais ou menos 100 gramas. Uma laranja tem mais ou menos 90 gramas. Só aí já foram 200 quase. Ah, vegetal tá contando fruta, então eu tô bem na Tudo, fita, porque todos os vegetal eu vegetais. sempre achei que você está falando de legume e folha. Eu Não, até como, mas é o até, entendeu? Agora, fruta eu como todo dia, não. que ótimo. Abóbora, Adoro, brócolis, couve-flor pesa bastante. Eles pesam adoro os bastante, três. É o que eu né? mais como. É, E assim, a gente precisa consumir pelo menos 400 gramas de vegetais por dia, porque é isso que vai te manter saudável. claro. E eu vou te dar uma dica preciosa para a gente fechar. Sabe por que você tem que querer ser saudável? Porque você não vai ser um velho ou uma velha que vai atormentar a vida da família porque não comeu direito, e porque não exercitou, e porque vai ficar numa cama esperando o cuidado dos outros. Você vai ser um velho, uma velha, né? Você vai ser um idoso, bem idoso, independente. Sim, E a hora que você tiver que fazer a passagem desse mundo, você vai ser lembrado como aquele velhinho, aquela velhinha divertidíssima que dançava
aos 95 anos e que fazia a sua própria higiene, a sua própria comida com 98 anos, sabe por quê? Porque você era saudável o suficiente para isso. Porque é isso que eu desejo para todos nós. Amém. Saúde. Amém. Obrigada, querida. Beijo grande, se cuida. Gratidão sempre. Gratidão. Namastê, família Pax.